Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez e dando continuidade à primeira aula de Cálculo 1, vamos falar agora sobre valor absoluto ou módulo. Então, primeiramente vamos definir o que é o valor absoluto ou o módulo. Se eu tenho x, um número real, nós denotamos o módulo de x, ou valor absoluto de x, através dessas duas barras aqui, como sendo x, se x for um número maior ou igual a zero, ou menos x, se for um número menor do que zero. Perceba que essa definição aqui é equivalente a dizermos isso aqui, que o módulo de x é o máximo entre x e menos x. O que é que essa notação aqui do máximo significa? Significa que você vai ver quem é x e quem é menos x e vai escolher entre eles o maior, ok? E por que isso aqui acontece? Por causa disso aqui. No caso do x ser maior ou igual a zero, nós teremos o quê? Que o máximo entre x e menos x vai ser x. Por quê? Porque o menos x vai ser menor do que zero, já que o x é maior ou igual que zero. E como a gente tem isso aqui, da minha hipótese aqui, a gente usa a transitividade da desigualdade e obtemos que o menos x é menor ou igual que x. Então, quem é que vai ser o maior? X. Da mesma maneira, é possível provar que se o x for menor do que zero, o maior entre eles dois vai ser quem? Vai ser menos x. Perceba aqui que encaixa com a definição vista anteriormente. Se é maior ou igual a zero, é o x, e se é menor do que zero, é o menos x. Ok? Então, vejamos aqui um exemplo que vai ser mais parecido com o que vamos trabalhar. Se eu tenho x, um número real, e eu quero saber quem é o valor absoluto entre essa diferença aqui, entre x menos 3. Quem é o valor absoluto de x menos 3? Perceba, usando a definição, que a gente vai ter dois casos. Vai ser ele mesmo, certo? X menos 3, caso esse cara aqui seja maior ou igual a zero. E vai ser menos esse cara aqui, caso ele seja menor do que zero, certo? Quem é que é menos isso aqui tudo? Vai ser menos x mais 3, ok? No caso de ser menor do que zero. E agora a gente pode trabalhar com isso aqui e obter o quê? Isso aqui é a mesma coisa de x maior ou igual a 3. E esse daqui é a mesma coisa de x menor do que 3. Então, a gente vai ter que esse cara aqui, quando x é maior ou igual a 3. E é esse cara aqui, quando o x é menor do que 3. Então, aqui a gente tem duas caracterizações. E vejamos agora uma terceira caracterização, que talvez não seja muito comum de se ver, mas agora para a gente vai ser de bastante importância, que é utilizando a noção de raiz quadrada. Então, a gente pode definir também o módulo de x como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado. Ok? Perceba que o x ao quadrado ele é positivo. Se o x for zero, isso aqui vai dar zero, a raiz quadrada de zero vai dar zero, tá ok. E se o x não for zero, o x ao quadrado vai ser positivo. Por quê? Porque a gente viu nas propriedades que quando que o x ao quadrado é sempre maior do que zero quando o x é diferente de zero, ok? Então vai sempre existir essa raiz quadrada, e a raiz quadrada, denotada assim, né, que é o que tem aqui, é justamente o quê? Um número não negativo cujo quadrado é a, ok? E com essas definições nós podemos, já vimos, duas coisas bem interessantes, né? Que é que o módulo de x é igual a zero se somente se o x é zero, certo? E que
o módulo de x é maior ou igual a zero, sempre. No caso do x ser diferente de zero, a gente pode tirar até a igualdade, que vai ser zero somente quando o x for zero, certo? Vejamos agora uma visualização mais geométrica e bastante importância para o nosso curso. Então vamos para a representação visual do valor absoluto ou módulo. Começamos aqui com a reta real. Aqui está marcado zero. O que for marcado à direita serão os números positivos e o que for marcado à esquerda, os números negativos. Marquemos um número positivo, um número real positivo. Se A é um número real positivo, a distância do zero ao A é A. Sendo A positivo, o menos A é negativo. Logo, ele irá ser refletido aqui pelo zero para o menos A aqui desse lado. De tal forma que a distância do menos A ao zero também é A. Percebamos que o módulo de A é igual ao módulo de menos A, que é igual a A, certo? Porque se A for um número positivo, por exemplo, 3, o módulo de 3 será 3 e o módulo de menos 3 também será 3. Ou se for um número negativo, menos 2. O módulo de menos 2 será 2. E o módulo de menos 2, ou seja, o módulo de 2, também será 2. Perceba aqui que se o A é positivo, o menos A é negativo. Se o A é negativo, isso aqui vai ser positivo, certo? E ambos representarão a distância do A até o zero. Vejamos aqui que é esse caso do menos A do A ser negativo, o menos A vai ser positivo, e isso não altera a distância do zero até eles, certo? Então a representação geométrica do módulo nada mais é do que a distância desse número real até o zero. Vejamos agora como o módulo se comporta quando eu tenho mais de um número real. Temos aqui dois números reais, A e B, ambos positivos, maiores ou iguais a zero, de tal forma que o A é menor do que o B, já que ele está mais à esquerda do que o B. Esse comprimento aqui, do A até o B, pode ser visto como B menos A. Um exemplo numérico seria o quê? Se o B fosse 3 e o A fosse 2, por exemplo. A distância do 2 até o 3 é 1, certo? Vejamos agora quando o B é menor do que o A. E ambos continuam sendo positivos ainda. Como agora o B é menor do que o A, eu vou ter que fazer A menos B, certo? Visto que uma distância aqui, esse segmento vai ser uma distância, é sempre positiva. O menor que ele pode ser é zero, que é quando os dois são o mesmo número. Dessa forma, se eu trabalhar com isso, eu vou ter que isso aqui vai ser maior ou igual que zero, e isso aqui vai ser maior ou igual que zero. Se o A menos B, se o B menos A é maior do que zero, se eu fizer menos ele, vai ser menor do que zero. Sendo que quem é menos B menos A? Vai ser menos B, o menos vai entrar aqui e vai se tornar um mais A. Então seria menos B mais A. Ordenando isso aqui, A menos B, menor do que zero. Certo?
Então perceba que quando eu tenho o A sendo menor, eu vou ter que esse cara é negativo, e quando o A é maior, eu vou ter esse cara sendo positivo. E em ambos eu posso ver que o módulo de A menos B será justamente a distância do B até o A. Não importa se o A é menor ou o B que é menor, certo? Por quê? Porque como esse cara é esse negativo e o módulo de um número é igual ao módulo dele negativo, então isso não altera em nada. Que é como vemos aqui. Aqui temos a representação no caso de A e B serem números negativos. Isso vai permanecer inalterado, assim como vimos no caso positivo para o caso negativo. Vejamos agora um exemplo mais prático e mais numérico que vamos utilizar bastante nas próximas aulas. Se eu quero achar todos os números reais x tal que o módulo de x menos 2 é menor do que 1, como eu faço para encontrar esses números reais que satisfazem isso? Uma das maneiras de fazer isso é usar a noção de distância que acabamos de ver. Os x que satisfazem isso nada mais são do que os números reais que distam menos de 1 em relação a 2. O 2 está aqui, eu tenho que a distância entre o x e o 2 tem que ser menor do que 1, então eu sei que ele não pode estar uma distância maior do que 1 desse 2 aqui, certo? Isso me dá quais números para x? Esses daqui. Vou pegar uma distância de 1 para cá, uma distância de 1 para cá, e vai ser todos aqueles números reais que estão aqui dentro. No caso aqui vai ter o 1, aqui vai ter o 3, então vão ser os números reais no intervalo aberto de 1 até 3. Perceba que aqui eu tenho só um menor. Caso eu tivesse menor ou igual, isso aqui seria um intervalo fechado, porque o 1 e o 3 também estariam nele. Se eu trocar agora esse 1 por um outro número, por um meio, por exemplo, teríamos isso aqui. Vou pegar o 2 da mesma maneira, são os números que distam menos do que um meio de 2. Então, pego o 2 e faço meio para cá, meio para lá. Aqui vai ficar com 1,5 e aqui vai ficar com 2,5. Então, os números reais que satisfazem isso serão os desse intervalo aqui, que nada mais é do que 3 meios até 5 meios. Aqui eu tenho a representação com vírgula, né? E aqui eu tenho uma fração, mas isso aqui representa a mesma coisa. Agora vamos ver como é que a gente pode chegar a esse mesmo resultado olhando agora mais algebricamente. Quando eu tenho que o módulo é menor do que um número, isso aqui é a mesma coisa de quê? De esse cara aqui, sem um módulo, está entre menos esse cara e esse cara, certo? O que tem aqui. Assim, agora eu posso somar 2, certo? Se eu somar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu permaneço com a minha desigualdade. Aqui vai ficar com 2, o 2 somado aqui vai cancelar com esse 2, e aqui é 2 mais 1 meio. Resolvendo isso, chegamos a 3 meios até 5 meios, que é justamente esse intervalo aberto aqui. Agora vamos generalizar. Vamos tirar um pouco os números e botar um caso geral. Se eu quero saber os números reais x, tal que isso aqui acontece, certo? De tal forma que esse r é maior do que zero. Então, vou pegar o a, vou tirar r para cá e botar r para cá. Os números x que satisfazem isso são justamente os que estão no intervalo daqui até aqui, ou seja, do a menos r até o a mais r, abertos nesse caso, certo? Então, é comum de chamar esse tipo de intervalo de
intervalo centrado em A. Perceba que aqui no centro eu tenho um A. E de raio R, porque eu estou vindo R para cá e R para lá. Agora, no caso de, em vez de eu ter um menor, eu ter um maior, eu ficaria com isso aqui. Quem seriam os que são maiores do que R? Seria justamente todos os outros que não estão aqui. Ou seja, esses caras aqui e esses aqui. Perceba que aqui eu não estou considerando aqueles que são iguais a R, já que nenhum desses aqui tem igual. Por isso aqui é aberto e é aberto. Ok? Vamos agora falar um pouco sobre a desigualdade triangular. Então, primeiramente, o que é a desigualdade triangular? Essa desigualdade aqui, que diz que para todos A e B números reais, a gente tem que vale essa desigualdade. O módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. E como é que a gente faz para provar isso? A gente pode começar vendo que isso aqui acontece. O que é isso aqui, professor? Isso aqui vem do fato de que se eu tenho que o módulo, se aqui fosse, em vez de A mais B, pense como sendo um xzinho. O módulo de x ao quadrado. Quem é isso aí? É x ao quadrado. Certo? Por quê? Porque caso o x, no caso aqui A mais B, seja positivo, aqui vai o módulo disso aqui vai ser ele mesmo, que é igual a isso aqui. E caso ele seja negativo, quando eu fizer o quadrado, vai ficar menos com menos, vai se transformar em mais. Então essa igualdade vai ser sempre válida. Vamos desenvolver agora o A mais B ao quadrado, ficando com isso aqui. E agora a gente pode tirar uma desigualdade daqui através desse A mais B. Que desigualdade é essa? Essa daqui. Professor, não entendi por que essa desigualdade veio daqui. Veio por causa desse ABzinho e desse módulo de AB. Não entendi ainda, professor. Vamos botar aqui. Eu tenho que AB, isso aqui é um número real, né? A vezes B. Ele é menor ou igual ao máximo, tá? Entre AB e menos AB. Por que isso? Porque aqui o máximo entre AB e menos AB é o maior deles dois, né? Então, o maior deles dois, como eu tenho esse cara aqui, certamente é maior ou igual do que ele. Por quê? Porque caso ele seja o maior deles dois, vai dar ele mesmo. Então, vale esse menor ou igual. Caso seja o outro é maior do que ele, que é o que eu estou acabando de falar. Então, também vale. Mas a gente viu que isso aqui, o máximo entre o número e menos ele, é justamente o quê? O módulo. Então, isso aqui nada mais é do que o módulo de A vezes B, que a gente pode, no módulo, a gente pode tirar o módulo, né? Tipo, isso aqui vai ficar o módulo de A vezes o módulo de B. Professor, não consigo entender porque eu posso dividir esse módulo aqui entre A e B. Pensa o seguinte, se A e B tiverem o mesmo sinal, ou seja, ambos forem positivos, vamos pegar ambos positivos. Se ambos forem positivos, o A vezes B vai ser positivo, então o módulo de A vezes B vai ser AB, e aqui vai ser positivo, positivo, então vai ser A vezes B, igual. Caso o A e o B sejam negativos, então A vezes B vai ser positivo, né? Menos com menos. Então isso aqui vai dar quem? Vai dar o próprio A vezes B. E aqui desse lado, se os dois forem negativos, aqui vai ficar menos A e aqui vai ficar menos B. Menos A vezes menos B, A vezes B. Da mesma maneira, se eu trocar os sinais e botar o A positivo e o A negativo, vou chegar em que todos os casos isso aqui vale, certo? Então daqui eu posso vir para cá, de onde eu chego que o AB é menor ou igual a módulo de A vezes módulo de B. Se isso aqui vale, multiplico por 2 de ambos os lados, 2 é um número positivo, permanece a desigualdade. E depois somo esses caras aqui que estão repetidos em ambos os lados e chego a isso aqui. Ok?
E agora, para chegar a essa igualdade aqui, basta eu utilizar a mesma coisa que eu utilizei daqui para cá, que é o quê? Que um número ao quadrado é igual ao módulo dele ao quadrado, certo? E aqui, perceba que eu tenho um número ao quadrado. Isso aqui lembra uma coisa, que é justamente o que a gente usou daqui para cá, né? Então, posso transformar isso aqui no quê? Em módulo de A mais módulo de B ao quadrado. E agora eu tenho o quê? Que esse cara aqui é menor ou igual que esse cara aqui. Ok? Como esse cara aqui, o módulo de A mais B, é o módulo de alguma coisa, ele é maior ou igual que zero. Isso aqui é maior ou igual que zero, já que é módulo de alguma coisa. Esse aqui também é maior ou igual que zero. A soma de dois números que são maiores ou iguais a zero também vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, isso tudo aqui vai ser maior do que zero, maior ou igual a zero, e esse aqui também. Então, quando isso acontece, a gente tem os quadrados, a gente pode tirar os quadrados que a desigualdade continua. Ok? E assim a gente chega à desigualdade triangular. E agora vamos falar sobre uma outra desigualdade que vem normalmente junto à desigualdade triangular, que é essa daqui. Certo? Que o módulo de A menos módulo de B é sempre menor ou igual a módulo de A menos B. E como é que a gente vai fazer isso para mostrar isso? Pensando em fazer uma coisa assim mais didática, em ensinar um pouco desse como escrever uma demonstração. Então, primeiramente, antes de escrever uma demonstração, a gente pega e faz um rascunho da ideia que a gente quer. Tenta resolver primeiro no rascunho e depois a gente passa para o texto da demonstração e fica tudo ok. Então vamos puxar um rascunho aqui. No meu rascunho, eu notei o seguinte, eu botei aquilo que a gente tinha e utilizou para mostrar a desigualdade triangular, que é o quê? Que para todo número real, a gente tem que o módulo dele ao quadrado é justamente ele ao quadrado. Então, como isso aqui acontece, eu vou tentar ver o que é que acontece se eu levar isso aqui tudo ao quadrado, isso aqui tudo ao quadrado, porque foi isso que a gente utilizou na desigualdade triangular. Desenvolvendo isso, a gente vai ter o quê? Vai ter isso aqui, certo? Agora vamos prestar atenção no que é que tem aqui e o que é que tem aqui. Opa, aqui eu posso utilizar isso novamente, antes de comparar. Utilizando agora que o x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado. Vou trocar esse a ao quadrado e b ao quadrado por módulo de a ao quadrado e módulo de b ao quadrado. Agora eu acho que fica melhor para comparar. Esse cara aqui está aqui, esse cara aqui está aqui. O que é que tem de diferente neles dois? Esse cara aqui. Então, para eu mostrar que isso aqui é menor do que esse cara aqui, basta eu mostrar o quê? Que esse cara aqui é menor do que esse. Por quê? Porque isso aqui, o restante é tudo igual. Certo? É justamente isso que eu escrevi aqui. E como é que a gente faz para mostrar que isso aqui é menor ou igual que isso aqui? A gente começa utilizando isso aqui, essa identidade, essa desigualdade aqui, que é bastante comum. Que o x é sempre menor ou igual que o módulo de x, até porque o módulo de x é o máximo entre x e outra coisa, então ela é maior ou igual que x. Certo? Trocando esse x por a vezes b, a gente chega ao quê? Que a vezes b é menor ou igual a módulo de a vezes b. Agora a gente usa aquilo que a gente viu na primeira parte, que é que eu posso, quando eu tenho uma multiplicação, virar o módulo vezes o módulo, certo? Utilizei aqui. Agora eu cheguei que a vezes b é menor ou igual a módulo de a vezes módulo de b. Eu quero mostrar que esse cara é menor do que esse.
O que é que está faltando aqui? Está faltando esse menos 2, né? Quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, o que é que acontece? O sinal inverte. Então, quando eu multiplicar por menos 2, esse cara aqui que estava com o menor vai vir para o lado do maior, e esse cara aqui que estava no maior vai vir para o lado do menor. Ficando com isso aqui, que era justamente o que eu queria mostrar, que esse cara aqui era menor ou igual que esse. Certo? Então, feito o rascunhozinho aqui, já tenho acho que tudo que eu preciso para fazer a demonstração, vou começar a fazer a minha demonstração. Então, vamos lá. Como? Vou escrever mais ou menos o que está aqui, tá? Então, sendo que com a linguagem mais parecida com a demonstração. Como A vezes B é menor ou igual que módulo de A vezes B, que é igual a módulo de A vezes módulo de B, a gente tem isso aqui. Justamente porque o menos 2 vai trocar esse sinal, né? Logo, se a gente tem isso aqui, a gente pode somar o que a gente quiser desse lado e desse lado, né? Tem que ser a mesma coisa, obviamente, que a desigualdade vai continuar. Então, eu vou somar justamente esse cara aqui, ó, que é o que estava faltando aqui. Tanto desse lado quanto desse outro lado, certo? Aí agora a gente pode ver que o quê? Que isso aqui é justamente isso aqui, porque eu posso trocar esse módulo de A ao quadrado por A ao quadrado e o módulo de B ao quadrado por B ao quadrado, que é justamente o que a gente tinha feito daqui para cá, né? E agora, como a gente tem que esse cara é menor ou igual que esse cara, a gente tem o quê? Que quem é isso? É módulo de A menos módulo de B ao quadrado. É menor ou igual que quem é isso? A menos B ao quadrado. Assim, a gente vai ter o quê? Que isso aqui acontece, certo? Por que isso aqui acontece? Porque daqui eu posso vir para cá. Por causa disso que tem aqui em cima. Que quando eu tenho um número ao quadrado, isso é a mesma coisa do módulo dele ao quadrado. Se isso aqui é ao quadrado, então é a mesma coisa de módulo dele ao quadrado aqui também. Se esse cara é igual a esse cara é igual a esse, então a desigualdade permanece. Certo? Agora a gente vai utilizar aquilo que falou dos dois serem números não negativos. Certo? Como esse cara aqui é um módulo de alguma coisa, então ele é maior ou igual que zero. E esse daqui também ele é maior ou igual que zero. Quando eu tenho que duas coisas maiores ou iguais que zero ao quadrado satisfaz essa desigualdade, a gente pode tirar esse quadrado. Se a gente tira esse quadrado, a gente chega a isso, que é justamente essa segunda desigualdade aqui, certo? Então a gente partiu aqui do rascunho e fez uma demonstração aqui concisa assim, mas sem deixar nada passar e bem mais legível do que o nosso rascunho. No rascunho eu podia ficar tentando fazer outra coisa, etc, etc. Quando eu passo para a demonstração, eu tenho que passar as ideias claras, tá? E agora, eu vou fazer uma pergunta. Beleza, isso aqui é válido, como a gente acabou de ver. E o que é que acontece? Será que seria válido se em vez desse menuzinho aqui, eu botasse o mais? Como assim, professor? Será que essa desigualdade aqui, ela também é verdadeira? Então, eu deixo essa reflexão aí para vocês, para tentar ver se isso aqui é verdadeiro ou não. Ok? E pela aula de hoje é só isso.